né? Será a primeira norma de biodigestores e biogás do país. Bem sucintamente, o biodigestor vai acumular dejetos para produção de gás, o gás metano, para consumo próprio ou para comercialização. E qual que é o risco de ter essas áreas dentro de um projeto e não ter nenhum tipo de proteção, não ter nenhum cuidado, né, específico? Bom, os riscos eles estão vinculados a processos de construção, manutenção que não têm um parâmetro mínimo de segurança, desde a montagem até o serviço de operação. Não só pela questão do risco de explosividade, risco de inflamabilidade do metano, mas também da operação humana. Galera, passando aqui para te lembrar que a Ilumac é uma das patrocinadoras aqui da PrevWorld do PrevCast. Então, nós vamos deixar aqui o link para vocês acompanharem um pouco mais do que é a Ilumac. Para quem não sabe, é uma das maiores empresas de detecção e alarme de incêndio aqui do Brasil. Agora, com o lançamento da linha Wireless, está revolucionando o mercado. Então, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no site deles, vocês encontram várias informações. E vou falar, hein? É o melhor suporte técnico do Brasil. Obrigada, Ilumac. Fala galera, estamos em mais um PrevCast e hoje vamos conversar com o Tenente Rafael sobre criação de normas. Uma norma super diferente, uma norma que ainda não foi publicada, mas que nós já vamos entender como que é criada uma norma, como que é feito, o que projetistas precisam cuidar nesse caso, o que nós precisamos nos atentar. E como vocês estão vendo, mais uma vez, estamos gravando aqui em Cascavel, juntamente com o Sinduscom, e o Tenente Rafael que está aqui também é aqui da minha cidade. Tenente, seja muito bem-vindo ao PrevCast. Muito obrigado, bom dia Renato, bom dia a todos que estão participando aí do nosso PrevCast. Bom dia, obrigada. Demorou, mas saiu, né? Demorou, mas saiu. Gente, olha só, o Tenente Rafael, anotei aqui a formação dele. Ele é oficial adjunto do setor de atividades técnicas regional do Corpo de Bombeiros, membro da Comissão Técnica de Normativas, então ele participa, né, de toda essa criação, busca, pesquisa sobre as normas. Ele é mestre em educação e tem bacharel em segurança pública também, né? Foi assim que ele chegou. Foi isso que te conectou ao Corpo de Bombeiros? Sim, desde 2008 eu atuo no Corpo de Bombeiros, comecei em Santa Catarina como soldado e em 2012 ingressei no quadro de oficiais do Paraná, fazendo escola de formação aqui e o bacharelado em segurança pública, redução de desastres, que é a formação do oficial do Corpo de Bombeiros do Paraná. E você tá no Paraná, então, desde 2012? Desde 2012. Mas em Cascavel é menos tempo, né? Desde 2023. Desde 2023. Tá gostando? Sim, gostando bastante. A regional aqui é bem pujante, é bem dinâmico o serviço, né? A gente tem feito várias melhorias aí, propostas aqui da nossa região em apoio ao comando do Corpo de Bombeiros. Legal. Gente, hoje o PrevCast vai ser para nós conversarmos, né, como eu expliquei, sobre uma norma que foi desenvolvida. E o Tenente Rafael ele vai trazer justamente alguns pontos que nós precisamos nos atentar. A gente vai conversar, Tenente Rafael, sobre a questão das normas de biodigestores. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu gostaria que você explicasse o que são biodigestores, o que é isso, qual é o englobo total disso? Então, nós identificávamos em alguns processos de vistoria, fiscalizações ou até análise de projeto que em algumas plantas industriais havia alguns vazios ou alguns espaços em que tinha desenhos, algumas projeções, sem uma explicação correta do que era, né? E nós notamos isso com certa recorrência, principalmente na região oeste do Paraná. E identificamos que isso seriam biodigestores que na prática são locais onde se fazem compostagem, se colocam dejetos, restos de animais ou outros produtos, inclusive dejetos humanos, com a finalidade sustentável também de produzir uma própria energia elétrica ou térmica, né? E a produção de metano. Só que essa produção ela também pode ser comercializável, pode ser transformada em uma indústria de metano, né? Se produz também outros produtos, como o gás sulfídrico, que esse também existe uma norma regulamentadora, é um gás asfixiante, CO2 também. Então, nós observamos uma lacuna, né, nessa questão de biodigestores e é um espaço confinado
aonde se produzem os gases mesclados com água e nós não tínhamos uma informação concreta de que forma que isso operava, né. Então, bem sucintamente, né, o biodigestor vai acumular dejetos, né, para produção de gás, o gás metano, para consumo próprio ou para comercialização. E qual que é o risco de ter essas áreas dentro de um projeto e, né, não ter nenhum tipo de proteção, não ter nenhum cuidado, né, específico? Bom, os riscos eles estão vinculados a processos de construção, manutenção, que não tem um arcabouço mínimo, um parâmetro mínimo de segurança, desde a montagem até o serviço de operação. Não só pela questão do risco de explosividade, risco de inflamabilidade do metano, mas também da operação humana. Na aproximação de locais como esses, que são áreas de risco, né? Existem digestores que são horizontais, que têm piscinas, onde se deixam produtos resultantes do biogás, né? E esses pontos, se for um acesso não controlado, pode gerar aí um afogamento ou uma condição de risco que vai levar a um resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros também. Então é necessário algum tipo de parametrização, né? Mesmo que seja em um ambiente não agregado a uma indústria de grande porte, né? Por exemplo, uma indústria de pecuária, uma agroindústria, né? Mas às vezes em um espaço agro-silvio-pastoril, né? Claro que nós temos hoje uma premissa, né, essa norma está sendo ainda finalizada, de que esses espaços que não tenham comercialização, a norma passa a ser recomendativa, principalmente por esse ponto, para que aquela pessoa que vai contratar um serviço e vai instalar um biodigestor, tenha em mente que ela vai estar colocando uma área de risco ali para si ou para a sua própria família, né? Para ter noção de que aquela instalação ela vai produzir gás, um gás com explosividade, inflamabilidade, né? Extremamente volátil e outros produtos que podem ser nocivos à saúde. Então, desde a posição, as cotas de nível, né, a proximidade com outros locais, até as residências, a gente tem feito isso no escopo dessa parte 3 da norma 28, que ainda não saiu, mas está sendo considerado uma parte individualizada com biodigestores. Biocombustíveis líquidos também. Geral. E eu acredito que isso vem muito de encontro, isso que você comentou, que a demanda pela norma saiu após vocês analisarem espaços vazios em projetos que talvez não eram direcionados exatamente, né, o uso. Eu acredito que isso vem muito de encontro com a gravação que a gente fez com a capitã Rafa, capitã Tassi, e em relação justamente a como o projetista ele precisa detalhar ao máximo o projeto para que vocês, como analista, consigam entender o real risco da edificação. Porque eu sempre gosto de lembrar que, além do projeto ele ser feito para proteger vidas e patrimônio, ele também é para dar os devidos acessos para que vocês possam entrar e fazer o combate, correto? Correto. E no caso de biodigestores, existem. O mercado em geral oferece biodigestores, inclusive para uso doméstico, de 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, mas nós temos instalações de biodigestores que são gigantescas, né? E essa projeção aí nós temos um confinamento de gás, nós temos um volume diário de produção, que o excedente desse gás, se ele ficar confinado, ele vai ser envasado e distribuído. Tem algum tipo de acordo comercial para que essa sustentabilidade que eu estou gerando, esse excedente, eu vou fazer um invase, ou seja, vem uma outra empresa, faz um processo de transferência desse gás para um caminhão, né? Ou seja, é uma operação de risco também, uma área de risco, ou eu vou deixar esse metano confinado para ir utilizando para energia elétrica ou para consumo, pontos de queima em geral, né? Substituindo o GLP, por exemplo. Então, a gente tinha essa necessidade de verificar quais eram os parâmetros, né? E uma vez conhecendo um pouco mais sobre isso, a gente estabelecer em norma aquilo que é aceitável do ponto de vista de segurança contra incêndio, pânico e desastres. O objetivo do Corpo de Bombeiros, nesse caso aqui, não é impedir ou inviabilizar a indústria, né, ou o comércio, e sim dar um norte para aquele que principalmente é o consumidor, né, o pagador dos serviços de montagem, né. Quando ele vai contratar um profissional, quando ele vai escolher um perfil de biodigestor, né, ele saber qual que vai ser o perfil de uso dele, se ele tem pretensão de fazer um convênio com uma entidade estatal para fazer o fornecimento de gás, né. Hoje o biogás aqui ele tem
um vínculo estatal, existem convênios federais, existem subsídios financeiros para se promover esse tipo de instalação, né? O que a gente não tinha hoje era uma ciência, uma certeza de como operacionalizar isso de forma segura, né? E o nosso intuito aqui, e será a primeira, até então, né, será a primeira norma de biodigestores e biogás do país, né? Existem normativas federais ou instruções normativas federais que, quando chegava ao ponto de prevenção contra incêndio e pânico, existia lá escrito, por exemplo, em um manual de 2016, que procure a normatização vigente do seu estado. Só que em Eita. pesquisa ainda não se localizava, então ia sempre por analogia. E no caso aqui do Paraná, quando se chama por analogia, quando se existe uma omissão de norma, geralmente isso leva a um problema que sai da primeira instância administrativa, ou seja, sai da vistoria, sai da análise de projeto e vai para a comissão técnica. E as comissões técnicas, elas são localizadas cada uma em uma unidade de atendimento, né? Aí são realidades diferentes, são pensamentos diferentes e nem sempre se tem uma convergência dos assuntos, né? E quando chega-se aos níveis regionais e estaduais, ao comando do Corpo de Bombeiros, em alguns momentos, talvez, pode ter sido feita uma decisão que tenha comprometido a segurança, mas de forma desconhecida, né? Não por interesse do Corpo de Bombeiros. Então, por isso, a gente escreveu, né, e contamos com a colaboração da comunidade em geral. Nós mandamos para a consulta técnica e retornou já com sugestões, orientações, e faço aqui um agradecimento público no podcast, porque a comunidade participou, trouxe sugestões, trouxe indicações. Alguns profissionais esboçaram memoriais industriais, né, que nós temos Legal. na nossa norma técnica 1, parte 2, que trata sobre análise de projeto, memorial simplificado. Nós temos um anexo que é o C, que ele fala sobre memorial industrial, né? Esse memorial industrial, ele dá uma ideia de que é somente uma grande indústria, um grande porte. Só que quando a gente está falando de biodigestores, eu posso ter na minha própria casa uma produção, uma indústria doméstica de gás, metano, né? De que forma que eu posso cuidar disso? Como a gente já falou no início, para aqueles casos em que não há convênio, eu estou fazendo para o meu sustento próprio, melhorar a minha condição sustentável de produzir energia elétrica e a queima de pontos de queima, fogareiros, por exemplo, ou manter um aviário aquecido, né, com o uso do biogás, quando ele está retroalimentando o próprio sistema, essa norma, ela é recomendativa, né? Então, só quando a gente passa por um certo limiar em metros cúbicos de biogás produzido diariamente, mensalmente, ou energia elétrica produzida, e quando se há convênio, o intuito de fazer a produção e distribuição, aí que essa norma entra com um pouco mais de ênfase, principalmente quando ela também está agregada como área de risco de outros espaços, que daí se incorporam os riscos com aquilo que está sendo produzido. E tem uma certa lógica, né? A depender de como você faça a projeção e a instalação desse espaço, que vai ter ali uma massa de metano armazenada, depositada, nós temos que cuidar com painéis radiantes, nós temos que cuidar com a proximidade de pessoas, um acesso inopinado, uma operação errônea que pode ser feita, né? Acesso de animais. Então, a gente veio trazendo, né? Tentando ser de forma bem sucinta aqui, um equilíbrio com relação àquilo que é uma área de risco, sem transformar isso também como algo inviável para que a indústria possa funcionar e o comércio operar. E é muito interessante o que você trouxe. Bem no começo da sua fala, você deixou muito claro que o objetivo da norma não é inviabilizar o uso, Não. e sim proteger como isso vai funcionar de fato, né? E isso é interessante que as pessoas entendam, que vai de encontro até com o que eu comentei anteriormente, de entender que as normas, elas não são criadas em base de achismos. Elas não são criadas porque, acordamos e hoje pensamos que vamos fazer uma norma nova. Ela vem justamente, igual você mencionou, isso acontecia e ia para uma comissão técnica. Então, é uma responsabilidade que vai em cima de um grupo de pessoas que precisam pensar em formas de proteger aquilo.
as pessoas pensam diferente, então a gente não tem acaba perdendo, né, um padrão de proteção. E aí que entra toda essa parte de estudo para pensar de novo. Lembrar que as normativas elas são criadas nesse caráter muito mais protetivo e pensando em evitar um alastramento, facilitar formas de combate e não só de inviabilizar custos, operações e etc. Exato. A gente tem essa busca por estudos dessas normativas vinculadas a biogás, biodigestores, biocombustíveis no geral, só aqui na nossa região desde 2023, quando eu me instalei aqui. Então, nós temos feito pesquisas, né? E a produção da norma foi um processo lento, com o cuidado, para que a gente justamente não pudesse ofertar um texto de norma que inviabilizasse essa execução, né? É basicamente para que, principalmente, o consumidor dos serviços possa entender que, olha, eu preciso ter esse tipo de material, eu preciso atender esse tipo de distanciamento para minha segurança, como um requisito mínimo, né? Então, todas as normas do Corpo de Bombeiros, isso posso falar com segurança no país todo e até fora do Brasil. Elas trazem requisitos mínimos de segurança dentro daqueles parâmetros construtivos, né, seja num país diferente do Brasil, em questão de clima, nós temos certos materiais que se comportam de maneiras diferentes, né? Então, aqui para o Paraná, entendemos que o processo está caminhando de forma muito positiva, teve participação popular, né, o que eu acho que é fundamental, é fenomenal isso, e o Paraná em si tem muito engajamento nessas questões. A gente tem feito um desenvolvimento de normas com uma participação bem efetiva da comunidade e entendemos, pelo menos nesse primeiro momento, nessa primeira versão que vai sair em breve, né, que vai colaborar bastante aí com uma parametrização mínima para todos, aqueles que prestam serviços e aqueles que contratam. De uma maneira geral, a gente pode pensar que essa norma ela vem muito similar, não em questões de exigências, mas em questões de uso, com a norma, por exemplo, de próprio GLP, vai vir cuidando distância, dando orientações de como que uma revenda faz, como que quem está instalando faz, o uso. Sim, sim. Existem parâmetros que, por exemplo, parâmetros construtivos, tubulações, que elas não serão objeto, provavelmente, de uma fiscalização, né? Porque não existe uma forma da gente fazer autuações específicas para alguns parâmetros construtivos, e eles estarão lá, basicamente, para ser um norteador daquele que vai empreender no negócio, né? E nós temos no Paraná já a NPT 29, que fala sobre o gás natural, né? Só que o conceito de gás natural hoje ele se desvincula um pouco do conceito de biocombustível, biogás, né? Porque aqui nós estamos falando sobre uma energia basicamente renovável, uma transformação a partir de outros produtos, outros fluidos ou sólidos, né? Então, para evitar uma lacuna, uma omissão de norma, a gente fez especificamente voltado para esse fim, com menções da NPT 29 quando for agregado o assunto e NPT 25 de líquidos inflamáveis, porque existem processos de biocombustíveis que também levam essa premissa de fazer uma compostagem, uma produção aí, talvez de um álcool oriundo de uma fonte vegetal, né? Então, a gente tem buscado equalizar para que também a construção de uma norma não inviabilize a existência de outra, né? Ou não leve isso para uma necessidade constante de ficar mudando. Ó, mudou esse item nessa norma e você tem que agora ficar mudando 3, 4, 5 Putz. normas. E isso pode levar um tempo que a indústria em si não tem, né? Nem as tecnologias. Você comentou que a norma começou, vocês começaram a estudar sobre em 2023? Isso. Então foram 2 anos. Desde então, são 2 anos que nós estamos fechando, né? E a produção em si, efetivamente, durou cerca de 4 ou 5 meses de escrita, né? Então, agora, com o retorno da comunidade, né? Com as sugestões, ficou aberto por cerca de 60 dias, se eu não me engano, né? E nós tivemos diversas colaborações de empreendedores que são, inclusive, de fora do estado do Paraná, né? Legal. E isso trouxe para nós uma clareza maior sobre a importância. Em vários dos casos também com elogios do pioneirismo dessa ideia, para que a gente pudesse trazer essa parametrização, porque justamente aqueles empreendedores que trazem conhecimento, que trazem instalações sérias, feitas dentro das normas internacionais, que seja, se não tiver algo no Brasil ainda que
que desse suporte a eles, né? A partir de agora, no Paraná, pelo menos, Podem usar de... vai ter uma referência. Isso quer dizer que essa norma vai chegar e não vai precisar de uma modificação? Não, isso quer dizer que é um primeiro passo, né? Essa primeira edição, ela ainda vai passar pelo crivo da sociedade no momento das execuções, tanto do projeto quanto da obra propriamente dita, né? E nós não podemos restringir tanto assim, porque existem dimensões infinitas, né, dessas indústrias. Às vezes o empreendedor começa pequeno, mas ele vê que isso é um potencial para ele, é um potencial para a sociedade, para a economia no geral. Então, existe um parâmetro mínimo que deve ser atendido e transportado para a segurança contra incêndio, pânico e desastres, né? Por isso que nós sentimos que a relevância realmente foi bem grande, né? Socialmente falando, assim, nós estamos tendo um feedback bem positivo com relação a isso. E é a primeira do Brasil, né? Então, só isso já é o fato de estar colocando nas normativas, lançando, né? Publicando uma norma que é a primeira e que, né, realmente os outros estados vão poder usar como base. E é um assunto que nós não vamos mais precisar ir para uma comissão, fazer debates, só isso já ajuda e auxilia muito, né, a vida do projetista. Uma coisa que você comentou, Rafa, eu vou só abrir aqui. A Rafael falou bastante sobre como a comunidade participou dessas normas. Para quem não sabe, quando o Corpo de Bombeiros escreve uma norma, ele deixa sempre no próprio site do Corpo de Bombeiros em consulta pública. E normalmente é 60 dias mesmo que fica, né? Fica em torno de 60 dias, onde realmente os responsáveis técnicos, projetistas, proprietários, fabricantes, etc., podem ler a norma e mandar sugestões, né, colocar pontuações. Logicamente que todas devem estar devidamente embasadas em, né, normas técnicas, em coisas que realmente façam sentido, não de achismos. Agora, o que essa norma que será publicada, até o ponto onde você puder compartilhar, Tenente, o que ela vai prever de proteção? Quais vão ser os meios de proteção para esse tipo de gás? Bom, nesse primeiro momento, né, como nós temos uma norma em separado do Código de Segurança, nós não podemos extravasar muito as exigências com base às tabelas 5 e 6 que existem no Código de Segurança, que é a raiz dos processos das normas técnicas do Corpo de Bombeiros do Paraná. Então, nós não podemos sair muito daquele escopo das tabelas de riscos especiais, tá? Nesse primeiro momento. Quando houver um estudo, uma repaginação ou uma forma de se adequar novamente o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Paraná, aí a gente vai poder fazer talvez um enquadramento um pouquinho diferente e exclusivo aos biogases, tá? Mas se não, ele vai seguir por enquanto, né? Se nada mudar, se o caminho for esse mesmo até a data da publicação, ele vai chamar as tabelas dos riscos especiais que já constam na tabela 6 do Código. E até lá, né? Então, até essa norma ser publicada, quais são os pontos críticos e de cuidados, de atenção que os projetistas que estiverem tramitando projetos com biodigestores devem ter? O primeiro momento, a gente sempre solicita que façam sim a designação disso em prancha, né? Não isolem isso da projeção da planta baixa, né? Constem isso como uma área de risco em potencial, pelo menos, para que se possa fazer uma análise de distanciamento que vai levar, neste momento, a uma comissão técnica, né? Porque ainda dá para considerar que nós temos uma omissão de norma, não existe uma publicação ainda. No todo, isso seria o primeiro ponto, porque geralmente quando isso passa reto da análise, que é uma atividade meio, né, a atividade fim, que é a vistoria ou a fiscalização, ela encontra esse tipo de produção, de industrialização de gás, desvinculado do projeto. Isso pode gerar um certo tipo de transtorno ao empreendedor, porque é uma área de risco, é uma área de espaço confinado e é uma área que tem armazenamento e produção de gás, né? Então, se não tiver as distâncias adequadas, né, isso pode gerar uma certa necessidade de avaliação. Precisa ou não precisa incorporar com os riscos, né? Precisa ou não precisa fazer uma proteção em particular? Então, nesse momento, a primeira orientação que eu posso fazer aqui é que os projetistas recordem que essas áreas de biogás, biocombustíveis, se elas não estão isoladas, né, se não é propriamente uma usina um biodigestor, uma usina própria, exclusiva para isso,
que ela esteja vinculada com uma outra edificação de qualquer porte e ocupação, né, não sendo unifamiliar, que seja projetado, seja designado lá para que se haja uma análise prévia do Corpo de Bombeiros, né. E a norma ela vai trazer algum item muito diferente do que já era proposto em comissão técnica? A diferença aqui é deixar claro que, estando em certa proximidade com outras edificações que estão, seja em tabela 5 ou tabela 6, né, que ela vai ser necessariamente incorporada como área de risco, né. Por enquanto, não existia essa conceituação de que uma área de biodigestores seria uma área de risco, né. Uhum. Só que nós temos biodigestores que têm gasômetros particulares e lá se deposita todo o metano acumulado, né. Nós temos áreas em que a produção ela leva um flare, que seria uma chama constante ali para até para a segurança do processo industrial. Então, a gente tem hoje a certeza de que, se for necessário incorporar, vai incorporar com as medidas existentes já, que vão atender aquele complexo, né, e se é hidrante, vai atender, se é alarme, vai atender, se é extintores, sinalização. Se é uma área puramente externa, aí a gente vai ver a distância de segurança desses Uhum. espaços, né. Não posso cogitar que não haja, espaços confinados de produção de biogás, no caso, biodigestores confinados, porque como não existe uma parametrização até agora, pode ser que exista um espaço assim, né, para que seja analisado o real risco desse espaço no local e se isso vai ser necessário fazer o a repaginação da segurança ou a realocação dessa indústria de biogás, né. E são detalhes que, por enquanto, uma comissão técnica vai prever, né, e de caráter individual, caso a caso. Vai ir cuidando, né, de cada caso isoladamente. Agora, você comentou que produz vários gases que podem trazer diversos riscos, né, pode ter asfixia, você comentou? Sim, CO2, gás CO2. sulfídrico. E, além disso, tem risco de explosão, risco de gerar chama mesmo e pegar fogo em tudo? Sim, no Tipo, caso dramaticamente, o que que de fato pode acontecer? no caso do metano, né, ele tem índices de explosividades, tem limites de explosividades de cerca de 5% a 15%, né, tem limites superiores e inferiores nesse caso, e ele tem uma alta inflamabilidade. Isso quer dizer que em caso de um rompimento vai haver só a produção de chama ou só a explosão? Não, nós não temos como dinamizar isso, porque isso tudo leva a uma condição especial. Às vezes uma operação errada, ou um ponto de queima muito próximo, com um vazamento de metano no ambiente, né, pode gerar uma explosão pequena, grande, né. A Hum. gente tem conceitos de deflagração e detonação, que seriam explosões aí que são ou abaixo da velocidade do som ou acima, né, e tudo isso, a referência de velocidade do som é com relação aos danos causados pela expansão desses gases violentamente, né, no momento da explosão. Então, nós temos questões muito peculiares em que não se tem uma garantia de que vai causar uma detonação, uma deflagração ou simplesmente uma pequena chama, né. Então, de toda forma, a gente vai prever medidas mínimas de segurança para evitar que essas ocorrências, se porventura vier a ocorrer um incidente como esse, que eles não acabem, causando um dano severo aí, não atinjam as pessoas, né. E tem um outro adendo, que é o adendo do gás sulfídrico ou o próprio CO2, né, que em determinadas concentrações e o gás sulfídrico ele é mais pesado que o ar, dos locais onde tem confinamento, tem operação humana, nós temos até as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que obrigam o uso de EPIs, né, EPR, para fazer essa manutenção, essa circulação no ambiente, né. Então nós fazemos essa menção também com relação ao cuidado do ser humano nesses espaços, porque o gás sulfídrico, ele tem um cheiro como se fosse de um ovo podre, né, só que você percebe ele, eh, bem rapidamente, mas se você estiver inserido, mergulhado num espaço, repleto de gás sulfídrico, você não vai ter oxigênio para respirar. Então a grande chance é que você desfaleça nesse espaço mesmo, e quem for atrás de você para tentar te Vai salvar também. vai acabar ficando, desde que esteja
sem a proteção respiratória, né? Então, nós tentamos cuidar desse aspecto no geral. Não só da questão do risco de explosividade, Uhum. inflamabilidade do metano, né? Mas de outros riscos agregados que podem desencadear até uma busca e salvamento pelo Corpo de Bombeiros, no caráter operacional já, né? E nesse caso, como que foi feito esses estudos? Porque, por exemplo, né, vou dar o exemplo dos carros elétricos. O pessoal tá fazendo norma, tá estudando, então tá queimando o carro, tentando combate, etc. Mas nesse caso, eu não consigo ver que você consegue ir testando quanto que vazou, qual é o nível da explosão. Como é que vocês conseguiram chegar nessas análises? Olha, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, eles têm diversos manuais já historicamente vigentes, né, e atualizados ano após ano, que demonstram que aqueles parâmetros que eles estão apresentando naquelas regiões, eles são aceitáveis no nível de construção e operação segura, tá? Tanto para as pessoas quanto com relação à inflamabilidade e explosividade, né? Nós temos também normas que não dá para dizer que são normas de segurança, mas normas que foram escritas na década de 80 aqui no Brasil e elas estavam lá, né, para consulta de alguns profissionais, em alguns casos no campo universitário, e que sempre estiveram no Brasil, tratando, claro, a linguagem da época, a produção de biomassa, né, que se utiliza também para fertilizante, né, a resultante ali, o digestato, Uhum. pode ser utilizado depois como fertilizante na própria propriedade rural, né. Então, seja, é um pensamento sustentável do início ao final, mas isso estava em certos pontos, guardado em locais que não se tinha um acesso pleno, né, para trabalhar em vistas da segurança. Hoje nós temos características construtivas diferentes, tipo de revestimento de biodigestor diferente, horizontalidade, profundidade ou aquelas bolhas de produção de metano, de biogás, né. Então a gente tentou agrupar os conhecimentos mais relevantes dos principais polos de produção de biogás, né, aquilo que vem sendo executado no Brasil também, com os regramentos locais que foram estabelecidos pelos órgãos da época, órgãos de estudo da época, né, como a Embrapa, por exemplo, citando como exemplo aqui, né, vinculados à área do agro. E tentamos condensar isso em uma normativa que trouxesse o mínimo de segurança em equipamentos de segurança, em sistemas de montagem, a própria tubulação, aquilo que é aceitável e não é aceitável. Será que a tubulação metálica é adequada? Será que a tubulação de PVC é adequada? Então, esses estudos a gente foi fazendo com o tempo, né, ao longo de 2 anos aí, e depois na produção da norma, quando se começa a produzir a norma, aquela folha em branco, ela é um chamado de responsabilidade muito grande, porque você está colocando ali um agregado de informações que pode afetar negativamente, né? O intuito é positivo, mas a gente jamais vai tentar fazer a produção de uma norma visando o prejuízo dos sistemas industriais, do comércio, dos mercados em geral. Porém, nós precisamos, como órgão de Estado, parametrizar um mínimo de segurança. Então, a nossa busca inicial foi pelos maiores polos mundialmente conhecidos, né? A gente teve que se inteirar de quem são esses polos, prioritariamente. Entramos em contato com órgãos privados e públicos, né? Administrações mistas que estão vinculadas ao biogás da nossa região, em estudiosos aí do Brasil, e a gente observou que estamos, na nossa avaliação, em um caminho correto nessa primeira versão, né? Sem nenhum tipo de melindre com a questão de necessitarmos fazer revisões conforme a tecnologia for avançando e as compreensões com relação a esse tipo de área de risco forem sendo evoluídos no nosso país, né? Então, a gente está fazendo esse esboço, que logo, logo, com a colaboração da comunidade, vai ser transformado aí num projeto de segurança, em algo que os projetistas vão poder se atentar embasados na norma do Paraná. Usando uma norma de referência, né? Sim. E qual que é a programação para que nós, projetistas, tenhamos acesso de fato a essa norma para ser utilizada? Olha, as deliberações elas já começaram, né? Como nós fizemos a primeira deliberação
via Comissão Técnica Normativa e tivemos a devolutiva agora da consulta técnica, o passo final é a análise daquilo que chegou da comunidade em geral, né? A confrontação com coisas que porventura possam estar desconectadas ou extravasando alguma questão de nível de segurança, né? Que outros atores da indústria possam colaborar e dizer, olha, o caminho poderia ser esse, em nossa sugestão técnica, a partir dessa premissa justificada, né? Então, entendemos que até o final desse segundo semestre nós podemos ter algum tipo de informação pública, né, em nível de Corpo de Bombeiros do Paraná. Então, passado esse passo agora, vamos fazer a entrega para a Comissão Técnica Normativa debater, votar, para daí sim fazer a publicação. E, de maneira geral, para os projetistas, o que isso vai mudar é que, a partir de quando for publicado, ele vai ter uma orientação para seguir, né? Vai ter ali um passo a passo do que ele deve Sim. fazer, como ele deve proteger. Sim. Agora, para a parte de vistoriadores, instaladores, etc., nós podemos usar o mesmo critério, né? A pessoa que faz e instala isso, ela vai ter agora um manual para saber como fazer isso de forma segura. Sim, e o que facilita, né? A parametrização também ela vai levar um memorial industrial com uma complexidade que dá para dizer que ela é uma complexidade reduzida, porque todos os passos para a construção do memorial estarão lá na NPT. Legal. Né? Então, em alguns casos, os projetistas, os engenheiros, especificamente com habilitação para isso, né? Eles tinham memorial, eles têm um modelo do memorial industrial, mas não tinham um parâmetro do que eu coloco aqui, né? Ali não, ali nesse nosso memorial, se a versão final se mantiver nesse formato, vai ser colocado o cálculo específico de quanto que produz, Legal. dia, mês, o quanto que isso equivale em GLP, o quanto que isso equivale em energia elétrica, né? Porque se fomenta a possibilidade de transformar essa produção de biogás em diversos tipos de consumo, né? Inclusive o envase e a distribuição. Então, entendemos que o memorial industrial aqui, nesse caso de biodigestores, ele será fundamental e para o vistoriador, ele vai continuar se atendo às questões de medidas de segurança contra incêndio, respeito dos isolamentos de risco, as proximidades, né? A construção de paredes corta-fogo, no caso em que você tenha que respeitar uma distância e não foi atendida, existe uma premissa que nós estamos colocando da viabilidade de paredes corta-fogo atenderem, né, e reduzirem essas distâncias aonde já foi edificado e provavelmente é uma área de risco que pode afetar, né? Então a gente vai tomar esse cuidado e estamos cuidando para que nem aquele que projeta e executa tenha dúvidas com relação ao que colocar, e muito menos o nosso vistoriador e fiscal, que isso também será algo novo para ele. Ele vai continuar se atendo às normas e àquelas medidas de segurança que as tabelas 5 ou 6 vão estar vinculadas com o processo, incorporados ou isolados, né? E como que vai funcionar para as edificações que já possuem? Já tem uma edificação, ela já foi aprovada, foi em comissão, executou. E agora vai ter uma nova norma. Como que vai ser essa integração? Como regra geral, né, sempre que se cria uma legalidade em cima sobre um fato, né, um fator gerador, aquilo que já estava edificado antes, ele leva um entendimento diferenciado, né? Ele leva a uma, não vou dizer uma aceitação, mas ele leva a uma viabilidade de aceitação de uma condição segura mínima em um caráter diferente daquele que está construindo algo novo. Isso nós temos hoje na nossa NPT 2, né, que trata sobre edificações existentes de tipo 1 e 2 e as edificações antigas. E tem uma lógica nisso, né? Já estava edificado. Então, o tempo do Estado foi diferente do tempo do empreendedor, né? O empreendedor que já começou isso antes, se ele for drasticamente afetado, ele vai ter a viabilidade de fazer um ajuste técnico nisso para que ele minimize riscos, né? Identifique eles prioritariamente, porque talvez ele não tenha identificado riscos até então, né? Como uma planta está construída, em alguns casos nunca houve intercorrências, nem de perdas humanas, nem de lesões ou princípios de incêndio, explosões. Em alguns casos, a condição segura ela está mentalizada justamente porque não houve ocorrências, né? Mas para os corpos de bombeiros, as produções de normas, elas visam a previsibilidade do risco.
E essa previsibilidade, nós não garantimos que nunca vai ocorrer um incêndio, uma explosão, mas a gente minimiza com algumas medidas. Então, a partir desse momento, com essas premissas, aquele que já construiu, ele vai poder ser atendido, sim, com uma condição diferente, mesmo que para isso seja levado a uma comissão técnica de prevenção específica para o caso, tá? Vale a gente lembrar que isso é para edificações que já foram executadas assim, já tiveram uma comissão técnica, porém a partir do momento que esse empresário ele amplia isso, a gente já muda o cenário novamente, né? Sim, sim. Quando nós temos algo que está construído naquelas características, as regras valem para aquela característica, aquele espaço, aquele ano, né? Quando houve algo novo, um agregador de risco, né? Uma incorporação maior, uma construção, não há demérito nenhum em haver uma expansão. Isso é positivo, inclusive, né? Mas há que se ter o cuidado de que, nesse caso, aquilo que eu estou trazendo a partir desse momento com a vigência de uma norma pode sim levar a uma compreensão de que tudo terá que ser readequado. Em alguns casos, a gente não consegue garantir por norma que essa ampliação não vai afetar o que já é existente, principalmente quando há intercorrelação Verificação. entre eles, está conectado, mesma tubulação, mesmo sistema, né? Então, nesses casos, o empreendedor tem que estar ciente de que o empreendimento ele pode expandir sem problema nenhum. Há que se ter o cuidado, então, de ter um profissional que vai verificar se essas condições estão, de fato, atendendo ou se será necessário que toda a planta seja afetada com isso. Ótimo. E você falou que talvez até o final do semestre nós já podemos, possivelmente, né? Poderemos ter acesso à norma. E aonde ela vai ser publicada? Existe algum canal oficial, por exemplo, que todas as pessoas recebem? Ou vai estar lá onde estão todas as normas? Tem que ficar abrindo sempre para verificar? Como é que funciona? Não será feito nenhum tipo de remessa aos profissionais, né? Mas sempre deixamos disponível no site do Corpo de Bombeiros do Paraná. É o www.bombeiros.pr.gov.br. E existe uma aba, dentre todas as existentes, bem na tela inicial, Segurança contra Incêndio. Clica nessa aba, aí tem todo o arcabouço para fazer análise de projeto, comissão técnica, tem todos os movimentos possíveis que alguém possa precisar nesse campo de segurança contra incêndio. E existe normatização, legislação de prevenção contra incêndio e pânico. Clique lá e vai ter todo o escopo das normas técnicas, o Código de Segurança e as leis de prevenção do poder de polícia do bombeiro, que também embasam a continuidade desses processos. Para consulta mesmo, é basicamente nesse site, é melhor convergir tudo para o Uhum. site do que a atribuição de distribuição dessa forma. Sim, sim. E eu sempre falo, né, que o site do Corpo de Bombeiros, as normas ali para fazer projeto, elas estão num link todas juntas, então vale muito mais você entrar todo dia e abrir do que você ficar tentando baixar aqueles PDF, porque se atualiza alguma coisa, você não Sim. consegue acompanhar, né? Antigamente, né, as normas elas poderiam ser impressas e deixadas num balcão para ser Eu consultadas, só né? tinha todos. Mas hoje nós temos uma necessidade de atualização Muito quase que frequente. constante. E tem mais aquele outro detalhe, que às vezes a produção de uma norma ou a correção de um item específico de uma norma pode afetar diretamente ou indiretamente outras. Então, as comissões técnicas, como elas estão permanentemente trabalhando, nem sempre o empreendedor ou o profissional vai saber que aquilo está sendo atualizado ou que já foi atualizado, né? Então, é interessante manter a atenção com relação ao site, aonde será publicado aquela informação pública, ela será oficial. Obrigada, entendido. Tenente, muito obrigada por compartilhar. Depois que essa norma for publicada, talvez a gente marque de novo, que a gente pode abrir ela, né, e esmiuçar todos os detalhes. Então, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por dividir como que foi feito todo esse processo criativo mesmo da norma. Eu sempre gosto de trazer isso, trazer os bastidores, justamente para que tanto os projetistas, quanto o proprietário, quanto qualquer pessoa que acompanhe o Previcast entenda que precisa de estudo, precisa de muito entendimento técnico da parte de vocês, muito tempo, realmente um investimento, né? Imagina, são 2 anos investindo em um assunto para agora a gente conseguir, de fato, colocar em prática. Então, obrigada pelo teu tempo, novamente, obrigada por dividir o seu conhecimento. E pra gente encerrar, gostaria que você compartilhasse aí algum recado final para os ouvintes do Previcast. Lembrando que os ouvintes do Previcast maioria, grande parte, projetistas, instaladores, galera que tá aqui do outro lado, né, de quem tá colocando em prática as normas de vocês.
Olha, eu quero agradecer esse espaço, Renata. Acho fundamental um espaço onde a gente se encontra para falar sobre educação no campo da segurança, de prevenção contra incêndio, pânico e desastres, em todos os campos. A educação ela é fundamental para todos nós, né? Difusão de conhecimento. Quando a gente tem essa aproximação entre todos, a chance do entendimento é muito maior do que se a gente estivesse afastado, cada um fazendo a sua função. Então, essas iniciativas, esses debates, eles levam todos os atores envolvidos no processo a tomarem atenção com relação a isso, a se preocuparem com relação à produção da norma e à execução delas também, e gerar um conceito da necessidade de estar envolvido no processo. Então, agradeço essa oportunidade, nos deixamos sempre disponíveis para poder participar sempre que for possível, viável da nossa parte também, né? E deixamos aberto o campo do Corpo de Bombeiros para que tragam para nós a qualquer tempo. Não há necessidade da consulta pública existir para que um profissional nos traga uma sugestão, tanto de modificação de norma, quanto de criação de uma norma, né? Se isso for viável e necessário, faremos a avaliação, faremos o estudo adequado e a devolutiva. Nada que entrar no campo do Estado vai ficar sem resposta. Então, colaborem conosco também, que a gente tem uma grata satisfação de poder colaborar nesse campo com todos também. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Galera, esse foi mais um Prevcast. Semana que vem, ao meio-dia, na sexta-feira, tem Prevcast de novo. Obrigada, Tenente. Muito obrigado.